À Vontadex. Muito bem. António Dimas, bem-vindo. Bem-vindo a esta mini tertúlia que eu para aqui descobri. Arranjei aqui uma maneira de falarmos um bocadinho entre nós, os que temos ADN Rádio Jovem. E calhou-te a ti, não há hipótese de fugir. Toda a gente já tinha pedido. Havia uma petição online, inclusive, que queriam o António Dimas, o Dimas. Eu não sabia o que queriam dizer com isso. Olha, mas fiquei a saber que queriam o Dimas do Sporting. E então, fiquei a pensar, olha... Apareceu-te o Dimas do Benfica. Apareceu o Dimas do Benfica, pá. Olha, não, eu também vi. Eu vi o trabalho que tu fizeste com a Sara. Com a Sara Martins e também com o António Espírito Santo, enfim, por aí. Pá, está interessante, está muito agradável para nós pensarmos aquilo que foi o nosso percurso em termos de rádio, pensar aquilo que foi a Rádio Jovem, pensar todo o núcleo de amigos que nós conseguimos arranjar na rádio, foi muito importante. Eu gostei de ver, pá, e pronto, é muito importante nós estarmos todos juntos, como estamos muitas vezes, não é? Agora estás de castigo, agora o castigo é para ti e, portanto, vais estar aqui uns minutos até se me acabar a bateria do telemóvel e vamos começar já para perceber. Dimas, como é que tu apareces na Rádio Jovem? É a pergunta inevitável. Epá, eu apareço porque fazia parte do núcleo de amigos do Sérgio, na altura, com o Carlos Parreira, também com o Gafanhoto, com toda essa malta, e ainda o Sérgio fazia a rádio no quarto dele. E foi a partir daí que se foi evoluindo e depois se foi até à Rádio Jovem e se começou a fazer realmente a rádio já com um maior número de pessoal. Mas começou tudo a partir do quarto do Sérgio. Eu estive lá muitas vezes com eles, muitas vezes fizemos rádio a partir do quarto dele e foi bastante interessante. Pá, foi uma iniciativa fantástica por parte dele. E qual era o teu background, como agora se diz? Fica sempre bem falarmos assim. Tinhas background de jornalista, tinhas background de gestão, Eu penso que na altura esses backgrounds não existiam, não é? Nós fomos-nos descobrindo... Tinham que lá estar. Sim, mas nós fomos-nos descobrindo aos poucos. Fomos trabalhando com esta gente, com aquela e com a outra. Eu virei mais para a parte publicitária, embora tivesse também aquela componente jornalística, aquela parte em que, de facto, eu estava em estúdio e gostava de falar com as forças vivas da cidade. Entrevistei muita gente, presidentes de Câmara, daqui e ali do outro lado. Foi muito interessante. Era bom nós irmos aprendendo gradualmente conforme a rádio ia evoluindo e era isso que é importante para nós. Digamos, de minha parte, eu tinha um programa na altura que era das 11 à 1 da tarde. Era interessante, porque passava música, essencialmente música portuguesa, e também entrevistava todas as pessoas interessantes ali na cidade, as forças vivas da cidade. Guarda Civil, Presidente de Câmara, Comandantes de Bombeiros, enfim, por aí adiante. E entrevistei também os músicos, música popular portuguesa, e era isso que era importante para nós, era isso que era importante para a rádio. No fundo, nós juntámos um grupo de gente que foi criando, de facto, condições para, nas mais variadas áreas, nós conseguirmos fazer um pouco. Dimas, e no teu caso era fácil colocar publicidade, ir captar publicidade para a Rádio Jovem? A Rádio Jovem estava bem vista no mercado e era fácil? Sim, na altura começou a ser fácil, porque a Rádio Jovem, tal como todas as outras que apareceram na cena radiofónica, era uma novidade e as empresas começaram, de facto, a ter que ir por aí, começaram a ter que anunciar, começaram a ter que divulgar o seu trabalho a partir das rádios. E era importante para nós, porque nós, na altura, quando as rádios apareceram na cidade, com toda a nossa irreverência e com todo o nosso saber e com tudo aquilo que nós queríamos mostrar aos outros, nós, de facto, éramos uma rádio bastante interessante na cidade, bastante interessante. Tu sabes isso, estiveste lá, o vosso programa é um luxo, não é? Não é qualquer um que continua com um programa como vocês continuaram, acho fantástico. E vocês sabem que todo aquele grupo de gente que gostava de nos ouvir tinha a sua área, gostava de ouvir o desporto motorizado, que era o vosso caso, que era bastante interessante, gostavam de ouvir música portuguesa, gostavam de ouvir todo outro tipo de música que saía. Nós tínhamos lá gente muito interessante para fazer rádio, muito interessante, gente que gostava de música, gente que sabia de música, gente que gostava realmente daquilo que estava a fazer.
Dimas, e consegues-nos dar aqui uma ideia, porque cada um tem as suas próprias histórias que vai partilhar com os seus netos, bisnetos e vai deixar para a história da Rádio Jovem. Há algum para esta geração que não tenha estado mais próxima, que alguma história, algum episódio daqueles que caracteriza o que era fazer rádio nos anos 90? Vá? Sim, todos nós que estivemos na rádio temos histórias, sejam elas quais forem. É isso que eu quero. Temos histórias interessantíssimas. Eu tenho muitas. A história, como vocês já puseram aí no nosso site, da Rádio Jovem, das cassetes partidas, quando nós gravávamos um anúncio de publicidade e depois se partia a cassete, se partia a fita e tudo mais. Era uma tramóia terrível. Havia toda uma série de histórias na rádio. Uma vez, nós fizemos todos um pouco de tudo, como tu sabes, não é? Claro. Eu também fazia informação. Ainda nós estávamos, na altura, na casa de banho. Pode-se dizer que aquilo era realmente uma casa de banho, gentilmente cedida pela Universidade de Évora, né? Onde nós estávamos na casa de banho, na rua de Machedo, não é? Rua de Machedo, sim, na rua de Machedo. E quando alguém fazia um programa na rádio, nós não estávamos em condições de, por si só, gravar anúncios de publicidade ou gravar informação, não é? Como toda a gente fazia um pouco tudo, eu também gravei informação, fiz informação durante algum tempo. E então íamos gravar a informação que iria passar mais tarde, e existindo aquele programa que estava a decorrer na rádio, o que é que nós fizemos com os célebres decks que nós tínhamos? Tínhamos o deck, íamos gravar com o deck, no deck, enfim, e preparávamos as notícias e íamos gravar. E então tinha um 4L na altura, logo no início, na rua de Machedo, e peguei no carro e fui para o pé do centro comercial Eborim. Estacionei o carro, liguei a luz do 4L e preparei os panfletos de forma a que pudesse ler a informação e aquilo ficar gravado no deck para depois poder meter a cassete e passar as notícias. Foi interessante. Quando comecei a gravar, começou a chover torrencialmente. A chuva fez um barulho enorme no 4L, no tejadilho do carro. Acabaram-se as notícias nesse dia, pronto, fui para a rádio e já não tivemos notícias nessa noite. Aquilo foi uma como podem ver, para mim, pode chover. Assim. É verdade. Como podem ver, pode chover a qualquer momento. Olha, já está a chover a qualquer momento. Muito bem, Dimas. É interessante. E a tua ligação à rádio é interrompida por tua própria iniciativa ou teve a ver muito com fatores externos em que há opções de vida, como aconteceu com muitos de nós, em que tem que se dar um passo mais para a vida pessoal do que para a vida de rádio? Como é que acontece? Para mim foi uma questão pessoal, sem dúvida, porque alterei de certa forma a minha vida pessoal, tive que abdiquei um pouco da rádio na altura, comecei a trabalhar também no Diário de Notícias, e numa revista lá que estava na zona industrial, penso que era o Imenso Sul na altura. Comecei a trabalhar também com eles e depois alterei de certa forma a minha vida e optei por deixar de certa maneira a rádio, deixar de trabalhar a 100% na rádio. Depois houve toda aquela transformação na própria rádio, na Rádio Jovem. E a partir daí, para mim, a rádio deixou de ter aquele interesse que poderia ter, porque ela teve interesse numa determinada altura e depois isso deixou de existir, não é? Embora a Rádio Jovem tenha continuado sempre com bastante audiência em Évora, nós tínhamos bastante audiência quando estávamos lá a emitir, tanto faz na Rua de Machedo como no Pátio de Salema e até lá embaixo ao pé da Feira de São João. Sim, da Feira de São João. Tínhamos bastante audiência, quase toda a gente nos ouvia, um pouco por toda a parte, no próprio jardim, nas bombas de gasolina, um pouco por todo lado. Tínhamos bastante impacto na sociedade. Era muito interessante, foi muito interessante tudo aquilo que nós aprendemos. E quando nós olhamos, quando eu olho, de certa forma, para toda aquela gente que fez parte comigo da rádio, com tudo aquilo que nós aprendemos, porque foi um curso fantástico que nós fizemos na rádio. Nós aprendemos todos bastante na rádio, eu aprendi bastante, e foste tu, o Ribeiro, todos os outros que aí estiveram, o Sara Martins, o Saragossa, tudo mais, foram todos vocês que me ensinaram a mim, tal como eu tive também a particularidade de poder ensinar a outros sem saber o que eu estava a fazer, porque nós todos aprendemos uns com os outros, e isso foi muito interessante para nós.
Nós agora temos pessoas muito interessantes que estiveram na rádio e que ainda ocupam cargos noutras rádios e em televisões. Tens o Amilcar Matos, tens Sandra Neves, tens tantos outros, pessoas que continuam a fazer isso em termos de comunicação social. Porque nós aprendemos bastante. Houve algum convite para regressar posteriormente ou não? Ou foi mesmo? Sim. Não, porque eu saí realmente de Évora. Eu saí de Évora e as coisas não iam existir em relação à Rádio Jovem. Continuo a trabalhar também aqui em Moura, continuo a trabalhar para o jornal com a Planície, continuo a fazer fotografia também. Enfim, continuo um pouco, de certa maneira, ligado à comunicação social, que é qualquer coisa que nós temos dificuldade de desencaixar de nós próprios, quer dizer, não é fácil. Nós estamos ligados. E às vezes penso em todas as pessoas que fizeram rádio connosco, em todas as pessoas que aprenderam. Nós aprendemos a estar na rádio, aprendemos a dar notícias, aprendemos a saber aquilo que estávamos a dizer, não é? E atualmente às vezes nós vemos certas e determinadas coisas em comunicação social, pessoas especializadas, em que nos incomodamos, em que nós dizemos como é possível continuar as pessoas agora fazerem este tipo de informação, fazerem este tipo de notícia, enfim. Isso a mim incomoda-me. Eu penso que é importante para nós porque nós aprendemos numa outra escola, foi a nossa própria escola, era uma escola importante. Dimas, para este apontamento também não de ser muito mais demorado, perguntava-te atualmente o que estás a fazer aí refugiado do lado esquerdo, na margem esquerda do Guadiana. Eu continuo a trabalhar com a imagem, continuo a trabalhar com fotografia, continuo a trabalhar com projeção de imagem, tenho projetores de imagem, trabalho com telas grandes, 4 metros por 3 e por aí. Trabalho também em publicidade às vezes, quando é necessário. Trabalho também numa outra área, que é a mesma área que a Sara Martins trabalha, que é na história das casas. Sou concorrente direto dela e vou vendendo de vez em quando umas casas, umas coisas dessas também. É uma área também interessante. E no fundo é isso que eu vou fazendo aqui pela margem esquerda do Guadiana, pá, acho que é e de saúde, vais-te aguentando com saúde, como saúde, as coisas vão boas, pá. Tive para aí um percalço agora há uns tempos, tive um percalço e o ano passado, pá, tive para aí um problema qualquer, o coração não teve bem, fui operado 2 ou 3 vezes ao coração. Propriamente 3, puseram para aqui umas máquinas, mas está tudo ok, pá, está tudo a funcionar normalmente. Foi uma fase apenas mais difícil, mas também consegui superar, tá, foi tudo normal. Dimas, para a final desta nossa conversa, que vamos ter outras ocasiões, mas perguntava-te a nível de um nome, porque senão ficávamos aqui a noite toda, se eu te disse mais, eu sei que ficávamos aqui a fazer uma lista enorme de pessoas, mas quando se fala em Rádio Jovem, quando se fala da ligação António Dimas à Rádio Jovem, qual é o nome que tu te lembras e que merece aqui uma referência especial antes de terminarmos? Pá, para mim a referência especial na rádio, para mim é apenas o Sérgio Zolgado, porque de facto ela partiu a rádio começou a partir do Sérgio e foi importante para nós. Todo o trabalho que ele desenvolveu e toda aquela carolice que ele tinha e tudo mais, foi super importante. O Sérgio Zolgado era, de certa maneira, de início a imagem da rádio. Isso era muito importante. Era essa, essencialmente, a pessoa. E depois todos os outros, aqueles que nos foram fazendo a rádio. O Saragossa, pá, que era aquele indivíduo impecável, Sara Martins, o Gafanhoto, o Carlos Parreira, toda essa gente, pá, era muito interessante, era o Espírito Santo, são tudo pessoas bastante interessantes na rádio. E era a malta nova que te punha estes cabelos brancos ou estes cabelos brancos são conquistados já depois? Não sei, acho que já foi na altura, porque havia gajos que me davam cabo da cabeça, pá. Havia gajos impecáveis, pá. O Pasadinhas, o Manel Guerreiro, pá, o Nuno Valadas e enfim, tudo mais, porque nós preocupávamos-nos exatamente com o rádio, era importante para nós estarmos a fazer isso, estás a perceber? Claro. De maneira que aquilo era uma preocupação constante para nós, para mim, para os meus colegas de direção, a Sara, o Espírito Santo, toda essa gente. Isso era extremamente importante, porque nós queríamos fazer
da rádio uma rádio em condições. À partida parecia uma coisa muito difícil, mas a verdade é que fizemos. Enquanto nós existimos, enquanto rádio, foi realmente uma rádio em condições. As pessoas gostavam de nos ouvir, gostavam de ter a Rádio Jovem com elas e gostavam de toda a nossa dinâmica, e era isso que era importante para nós. Nós fizemos coisas muito interessantes na rádio, muitas, muito, muito interessantes. Dimas, e um nome de um programa de rádio que te lembres para a última pergunta, vá, dos teus. O vosso, 16 válvulas. Não, mas um teu. O meu, obrigado. O meu acho que era o Trem das 11. Trem das 11, acho eu. E depois eu penso que eu convidei o João Cinza também, que ele começou a fazer o programa conjuntamente comigo. E fomos sempre... Penso que era esse programa com entrevistas e com rádio, com música portuguesa. Era interessante o programa que nós fazíamos. Dimas, só me resta agradecer, porque já não temos muito mais minutos, mas agradecer, gostei de ver, estás na mesma, eu com mais também... cabelos brancos, mas é por causa do teu clube. Tem a ver com o Benfica, agora ultimamente deixaram-nos assim um bocado abananados, mas tem também a ver com o clube. Mas foi uma surpresa muito grande também eu falar contigo sobre a Rádio Jovem e rever, de facto, tudo aquilo que foram esses anos, em que, de facto, valeu a pena fazer rádio. E agora temos que nos juntar todos e para tornar isto mais ao vivo quando passar esta situação da distância, estivermos mais próximos. Sim, estou sempre disponível para isso, sem dúvida rigorosamente nenhuma, estou sempre disponível. Olha, António Dimas, só me resta agradecer também pela possibilidade de seres meu amigo, também daquilo que fizeste pela rádio, obrigado, que tornou possível esse projeto, e mando-te um abraço aí para essa margem esquerda, que muito prezo. Gonçalo, um abraço também para ti, gostei muito também deste tipo de trabalho que estás a desenvolver, achei muito interessante, e até um dia destes, Ok, um abraço. António, um abraço. Prazer em ver-te, obrigado.